Olá, caros amigos, caras amigas, trouxe hoje um livro de um autor brasileiro que não é muito conhecido, chamado Alberto Mussa. Ele já possui diversas obras, essa que eu vou apresentar hoje é a primeira que eu leio dele e fala sobre o Brasil, sobre os primeiros costumes no século XVI, na cidade do Rio de Janeiro. O livro é A Primeira História do Mundo, de Alberto Mussa, possui 240 páginas, divididas em 5 capítulos principais. O autor fez uma grande pesquisa, estudou muito os documentos da região e da época. Então ele é baseado em fatos reais, esse assassinato realmente aconteceu. A história do livro é sobre um assassinato. Ele realmente aconteceu no ano de 1567. O autor vai tentar, então, através dos documentos que ficaram preservados, nos mostrar qual foi o assassino desse homem. Se o que eles informaram naquela época era o verdadeiro assassino ou se foi outra pessoa. E como que é a história? A história retrata o assassinato de Francisco da Costa, um serralheiro que era casado com Jerônima Rodrigues. Ele foi encontrado morto nos arredores da cidade do Rio de Janeiro. A cidade na verdade, era uma pequena vila ainda naquela época. Tinha duas ou três ruas principais. E ele foi encontrado do lado de fora dessa murada que cercava a vila, em frente a uma grande casa de pedra, que vai ser bastante falada durante a história no livro. Depois que ele foi encontrado por um mameluco chamado Simão Bercó, com 7 flechadas nas costas e uma nos rins, e também foi o primeiro assassinato que ocorreu no Rio de Janeiro, foi levantado a questão do julgamento, da procura do suspeito, do assassino. Então, a cidade, como era muito pequena e não tinha ainda órgãos definidos para realizar essa parte de julgamento, foram estabelecidas, indicadas algumas pessoas para cuidarem de várias partes. Algumas dessas pessoas que estavam cuidando do julgamento também eram suspeitas, porque a cidade tinha poucas pessoas, poucos moradores. Então chegaram até hoje, através dos documentos nas mãos de Alberto Mussa, 10 suspeitos que poderiam ter realizado o assassinato. São 10 homens e, de acordo com o autor, o principal motivo do crime foi a esposa de Francisco da Costa, Jerônima Rodrigues, pois ela era uma mulher atraente e muito procurada por vários homens. Então, Alberto Mussa irá detalhar em cada um das 10 partes referentes aos suspeitos o motivo, o relacionamento deles com o morto e com a esposa, o porquê que eles poderiam realizar aquele assassinato, quais eram as suas intenções. E depois de nos relatar todos esses casos, ele vai então nos mostrar qual era o verdadeiro acusado do crime. Vale ressaltar que o autor também vai nos trazer diversos fatos da mitologia da época, das lendas que circulavam na cidade naquela ocasião. Lendas essas que eram trazidas muitas vezes pelos índios, pois eles faziam grande parte da população e cercavam toda a cidade do Rio de Janeiro. Eles ainda estavam em guerra contra os invasores, que eram os portugueses e também tinham alguns franceses, e entre si. E quais eram os principais costumes? Então vamos perceber que havia muito canibalismo naquela época, naquela região. Era algo comum na cultura indígena. Além disso, eles também viam o tempo, o espaço, a localidade, os animais com uma visão totalmente diferente da nossa. É muito interessante então também perceber o modo como o autor conduz a história para nós. Ele utiliza várias características de Agatha Christie e de Dante para fazer a investigação desse crime. É um livro que eu recomendo, ele está gratuito no Kindle Unlimited. É um autor que não é muito conhecido e divulgado pela mídia,
mas que possui uma grande força em sua pesquisa, em seus relatos de seus livros. Então, acredito que devemos dar uma chance, ler, tentar entender e valorizar essas pessoas que tentam trazer para nós a verdade a respeito de nossas origens, com romances que falam a verdade sobre a nossa história. Tá bom? Um grande abraço e até mais.